Umbanda, quando abaixo minha cabeça e curvo minhas costas, anulo minha personalidade, dando espaço para os amigos espirituais se manifestarem, por meio de minha sensibilidade mediúnica. É o momento em que o meu espírito mais se realiza, mais se completa, mais se aproxima da unidade divina que nos faz sentir toda a nossa potencialidade cósmica ainda adormecida. Amo a Umbanda e minha vida pertence aos orixás. Minha encarnação é destinada ao trabalho da caridade e do esclarecimento pela luz divina, minha amada religião. Quando psicografa, você é auxiliado com mais regularidade pelos espíritos Vovó Maria Kong Ramatiz. Fale-nos um pouco sobre esse processo. Esse processo conjuga a experiência em desdobramento astral, quando recebo instruções, e o ato de escrever propriamente dito. Sou médium consciente, clarividente, clareaudiente de radiação intuitiva. Logo, quanto mais eu estudar e ler, melhor preparado estarei para transmitir em palavras os pensamentos dos amigos do lado de lá. É tudo muito natural, e eu interajo muito bem com a equipe de revisores da editora que publica os livros que psicografo. Aceito abertamente as críticas e nunca me recusei a reescrever partes do texto que saem truncadas, de difícil entendimento ao leitor, pois quando escreve os pensamentos ficam muito rápidos, inclusive já troquei o teclado do computador algumas vezes. Como foi o processo de consagração espiritual que você passou para se tornar dirigente de um templo umbandista? Ocorreu nas dependências do Centro Espiritualista Caboclo Peri, www.cabocloperi.com.br, que é dirigido por Mãe Yansan. Os ritos iniciáticos objetivam propiciar uma melhor sintonia com as energias ou forças da natureza, conhecidas como orixás. Assim, dentro da regência de minha coroa mediúnica, Oxóssi, Yansan, Iemanjá e Omulu, que foi confirmada pelo jogo de búzios, participei de uma série de preceitos, os quais fortaleceram o meu tônus mediúnico para cumprir as funções sacerdotais de direção e fundação de um terreiro de Umbanda. E os trabalhos desenvolvidos pela Choupana. Temos palestras, passes, consultas espirituais e atendimento marcado de desobsessão e cura, em que se utiliza a apometria como técnica de apoio. As preleções realizadas antes das sessões levam a uma participação dos consulentes, que são convidados a ser agentes ativos do benefício espiritual buscado. São abordados termos como livre-arbítrio, merecimento, lei de causa e efeito, entre outras verdades universais. Na consulta, existe o consolo e a orientação individual direta, frente a frente com médiuns incorporados, o que é uma característica peculiar do Umbanda. Quanto ao trabalho com apometria, na verdade, um atendimento espiritual umbandista, o consulente comparece a uma consulta com um preto velho ou caboclo para que o tratamento seja agendado, e participa de uma palestra, durante o tratamento. Atendemos até 5 consulentes por noite, dependendo do grau de complexidade dos casos que se apresentam e dos transtornos psíquicos espirituais envolvidos. Ainda com relação à apometria, você acha que sua aplicação especificamente nos centros espíritas contraria as orientações de Kardec? De forma alguma. Contraria o comodismo, a passividade letárgica, o desinteresse e a vaidade dos homens, que se consideram proprietários das orientações de Kardec. Pela circunstância da apometria liberar a mediunidade do estigma de animismo, explorando todo o potencial psíquico dos sensitivos, induzindo ativamente o desdobramento astral e trabalhando com as ressonâncias vibratórias de traumas do passado dos atendidos, entre outros distúrbios anímicos. Isso causa muito medo em algumas lideranças espíritas, especialmente nas que estão garroteadas ao patrulhamento ideológico do movimento federativo, que imputa uma cartilha rígida, engessando a progressividade das pesquisas mediúnicas. Refutada a apometria, acusam-na de rito sincrético que conspurca a pureza doutrinária do espiritismo. E quanto aos templos umbandistas?
como tem sido a aplicação da técnica apométrica. Pela universalidade natural existente na cultura e na prática umbandista, percebo um interesse cada vez maior. Por outro lado, agrupamentos livres das amarras federativas compreendem melhor a Umbanda e dão espaço para que os espíritos comprometidos com a forma de apresentação que lhes são afins se manifestem, o que não ocorre nos centros tradicionais. Nesse aspecto, a utilização da apometria tem demonstrado que o importante é a essência caritativa e não a forma com que ela se concretiza, aproximando-se vibratoriamente do Umbanda. Por que ainda existe tanto preconceito? Basicamente, por desconhecimento e medo. Há de se comentar que cada vez mais a Umbanda se fará divulgar, buscando espaços na sociedade e esclarecendo suas práticas rituais. Percebo isso claramente pelas diversas lideranças que estão surgindo pelo Brasil. Infelizmente, ainda há ternos muitos sacerdotes que acabam vivendo da religião, ao invés de viver para a religião, o que contribui para que a Umbanda seja atacada. Lembro-me sempre do Caboclo Peri, guia espiritual que chefia a Choupana, que nos diz: todos os atendimentos espirituais devem ser gratuitos. Os médiuns devem viver para a Umbanda e para os orixás, não da Umbanda e dos orixás. A prática caritativa da mediunidade, em essência, é viver servindo e não viver para ser servido. O dia que uma casa de peri na terra aceitar uma moeda, não é mais uma casa de peri. Quais seriam as diferenças básicas entre a metodologia kardeciana e as práticas umbandistas, com relação ao desenvolvimento da mediunidade? Na Umbanda, a aparelhagem mediúnica é conduzida a um maior acoplamento com o corpo astral da entidade, por meio de rituais, cânticos, ervas, preceitos e fundamentos milenares. Estando levemente desdobrado, os chakras do médium se interpenetram com os chakras do visitante do além, havendo uma alteração de consciência, prolongada e sutil. Na metodologia desenvolvida por Kardec, o processo é mais mental e voltado para o estudo doutrinário. Mas, tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, busca-se o aprimoramento moral do médium, acima de tudo. Como se processa a mecânica de incorporação com os médiuns umbandistas? Há um desdobramento astral parcial promovido por meio do magnetismo da corrente do condicionamento do sensitivo. Com isso, a entidade astral se aproxima e se acopla nos chakras do medianeiro. Obviamente, esse processo varia de médium para médium, de entidade para entidade, de linha vibratória para linha vibratória, e não paralisa no tempo, variando conforme a necessidade evolutiva do aparelho e das entidades, pois ambos evoluem na prática caritativa dos terreiros. E a questão da mediunidade inconsciente, que é raríssima. Em décadas de terreiro, só conheci um médium inconsciente, que hoje se encontra com 94 anos. Na nova geração, desconheço algum. Há de se considerar que o médium que não se lembra de nada não aprende com entidade. Creio que no início da Umbanda e do Espiritismo tínhamos necessidade de efeitos físicos e curas fenomenais. Daí a importância de um desdobramento total dos médiuns, processo que ocasiona a não lembrança do transe e uma maior doação de ectoplasma. Para encerrar, gostaria de deixar uma mensagem aos nossos leitores. A todos os leitores que nunca estiveram em um centro de Umbanda, procurem visitá-los, sentir as vibrações e perceber a simplicidade, o amor e a sabedoria ali existentes. Na dúvida, se o terreiro é ou não de Umbanda, informe-se se existe gratuidade e se nem existe o sacrifício de animais. Esses critérios são meio caminho andado para encontrar-se à luz divina, religião tão vilipendiada, mas que dá oportunidade a todas as formas espirituais de prestarem a caridade. Com os espíritos que souberem mais, aprenderemos, com os que souberem menos, ensinaremos, e assim todos juntos evoluiremos. Umbanda é uma religião de inclusão desde que foi anunciada pelo luminoso e missionário Caboclo das Sete Encruzilhadas. Fim.